Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O que Jesus Cristo fala no Evangelho de hoje, a gente vive todos os dias. Na igreja, a gente chama de correção fraterna. Essa responsabilidade que cada um tem com a vida do outro, no amor que nós sentimos pelo outro, sobretudo as pessoas mais próximas, nós temos a incumbência de ajudá-lo a crescer, a caminhar no caminho correto, no caminho de Deus. E isso está expresso na primeira leitura, o que Deus diz, o Senhor diz a Ezequiel: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. A melhor tradução seria sentinela. Sentinela era aquela pessoa que ficava na entrada da cidade ou em algum lugar alto. Naqueles tempos era muito, muito importante. Se viesse o perigo, ele tinha a responsabilidade de anunciar a todos que a cidade estava em perigo. Se ele dormisse, se ele cochilasse, se ele não fizesse isso, a responsabilidade recaía sobre ele. Então Deus está comparando, está dizendo que um profeta, uma pessoa, um seguidor, deve ser como uma sentinela, aquele que alerta, aquele que avisa. E se não avisa, tem também parcela de responsabilidade. Diz aqui. Gente, comprei esse microfone, disseram que é o mesmo que a Ivete usa. Eu pensei que era bom, mas está apagando aqui no meio. Eu falei, se a Ivete usa, deve ser bom. Mas pelo jeito. Então, como diz a palavra, logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deve advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Ou seja, Deus está dizendo que nós somos responsáveis uns pelos outros, e nós temos esta incumbência na salvação do outro também. Por isso, Jesus Cristo no Evangelho, ele nos dá um roteiro, como fazer essa advertência, como chegar
às pessoas que nós amamos para falar do seu erro, né? De onde ela pode chegar se ela continuar insistindo naquele mesmo erro. E então é tão sábia as palavras de Jesus que ele dá um itinerário, que ele fala de um processo, que esse processo tem a ver com respeito à pessoa. Olha que delicado e interessante. Respeitar a pessoa, mesmo no erro, a pessoa precisa ser respeitada e precisa ser acolhida. Porque muitas vezes, quando a pessoa cai no erro, ou peca contra nós, ou faz alguma coisa de errado, a nossa tendência, e a pior do mundo, é aquela de dizer para outras pessoas: olha, ele fez isso, fez aquilo, espalhar. Não tem coragem de dizer diretamente para a pessoa e sair falando para outras pessoas aquele erro, aquele pecado. O que Jesus Cristo diz é o contrário. Chama essa pessoa à parte. A primeira coisa é chamar a pessoa à parte, em particular, a sós. E com muita caridade, acolher a pessoa, evidentemente, e alertar e dizer: olha, essa conduta não vai fazer bem para você. Essa conduta não vai fazer bem para a nossa família, porque nós estamos unidos e ligados uns aos outros. Isso que muitas vezes as pessoas que erram, elas não costumam entender que a sua conduta, o seu erro, o seu mal feito vai refletir para todos, sobretudo para a casa, para a família e depois para a comunidade inteira também. Então a primeira coisa é esta acolhida, esta conversa. O que acontece? Muitas pessoas até conversam, mas às vezes com uma certa agressividade e um certo ar de condenação. E esta condenação agride a pessoa, cria uma certa resistência, e ele, de primeira, não vai aceitar a sua correção, talvez pelo modo de falar. Ou às vezes a pessoa está tão possuída por aquele erro, por aquele pecado, por aquela atitude, que ela vai rejeitar qualquer tipo de orientação, de advertência. Mas a nossa parte deve ser feita com caridade, com amor, sem condenação. A gente tem essa tendência de condenar a atitude do outro, e essa condenação não respeita a pessoa. E ao invés de acolhê-la, a gente distancia mais ainda. Isso acontece muito nos nossos lares, nas nossas casas, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os primos, enfim. Às vezes, quando se tenta ajudar, se distancia mais ainda. Bem, se você falou com caridade, com amor, se você foi brando nas palavras, acolheu a pessoa independente do que ela fez, mesmo assim ela está com o coração endurecido, Jesus Cristo diz: então chame mais duas pessoas, uma ou duas pessoas idôneas, sábias, com discernimento, para conversar com ela. Pessoas que você conhece, que ela conhece também, que pode dizer uma palavra, que pode falar, que pode alertar também. Tudo isso sem criar alarde. E então essa pessoa vai conversar, vai falar, também acolhendo, também falando com ternura, dizendo o perigo, o risco, que ela pode estar se distanciando de Deus, se perdendo a sua juventude, perdendo o seu tempo, com certas ações, atitudes, com certo caminho tomado na vida. E se mesmo assim, ainda diz Jesus, a pessoa não voltar atrás, não reconhecer, não perceber, aí é hora de levar a igreja, o sacerdote, a comunidade, e aí falar, dizer o que está acontecendo. E se mesmo assim a pessoa não se converter, e não perceber o erro, e não procurar se endireitar, diz a palavra, deve ser tratado como se fosse um pagão ou um pecador público, mas a pessoa não é abandonada, mesmo sendo considerada um pagão, porque
ela deve ser considerada um pagão, uma pessoa que não quis a orientação para preservar os outros, sobretudo os jovens, as outras pessoas, daquele mau exemplo. É isso. Tem pessoas que devem ser consideradas, num certo ponto, como um mau exemplo, para ninguém olhar para ela como se aquela pessoa fosse o melhor exemplo do mundo. E às vezes, se a gente não faz isso, se a gente não consegue distinguir quem é mau exemplo, os jovens se perdem. Quantas pessoas na televisão são péssimo exemplo e admirado pelos jovens? E admirado pelas pessoas, porque não tem quem diga, essa pessoa é um péssimo exemplo. Porque usa maconha, porque faz isso, porque faz aquilo, porque não respeita nada nem ninguém, né? Porque é racista, porque não sei o que mais. É um péssimo exemplo público, para que todos possam perceber, mas certas pessoas, às vezes, hoje até admiradas, né? São admiradas, faz o mal feito e ainda são admiradas, e pior ainda tem fã-clube. Tem pessoas aí que tem fã-clube ainda. E aí que fica mais perigoso ainda. Mesmo assim, continuando a palavra, Jesus Cristo fala da oração. A comunidade, então, quando a pessoa se torna um pecador público, vai orar por ela. Não vai condenar, vai rezar, vai pedir. Porque se a orientação, se a palavra não foi suficiente, é hora então de rezar. É hora então de colocar os joelhos no chão e rezar por aquela pessoa. E pedir pela sua conversão. E pedir que Deus ilumine os seus passos, livre dos perigos, das pessoas mal intencionadas. Não é deixar de mão a pessoa. A gente não deixa de mão ninguém. Não se pode deixar de mão. Ninguém é um caso perdido. Ninguém está totalmente entregue à perdição. Se deve orar, se deve interceder, se deve conversar com Nossa Senhora e apresentar esta pessoa. E ao invés de denegri-la, e ao invés de dizer mal desta pessoa, a gente vai orar, rezar. Isso é prova de amor. E aí diz a palavra: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Então reúne estas pessoas mais próximas e ora e reza por esta outra pessoa. E ainda diz Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. A comunidade é responsável pela salvação uns dos outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros, né? E nós crescemos desta forma. Quando falarem com você, já olhando o outro lado, se você é a pessoa que talvez esteja numa conduta errada, uma conduta que não é a melhor, se falarem com você, acolha esta fala, acolha esta orientação. Seja grato porque alguém se preocupa com você e faz observações sobre sua vida. Como isso vai ser importante? Não há crescimento solitário. Ninguém cresce humanamente e espiritualmente sozinho. Louve a Deus que você tem alguém que diga: isso não foi bom, isso não está correto, isso não vai lhe fazer bem, isso não vai nos fazer bem. Agradeça a Deus que você tem essa pessoa do lado. Agradeça a Deus que você tem essa pessoa por perto, porque só através do olhar do outro você pode crescer. Só através do olhar do outro Deus pode fazer alguma coisa por você. Deus não quer que ninguém viva sozinho. Vivemos em comunidade, vivemos juntos. Quando as pessoas aceitam as críticas e crescem com estas críticas e louvam a Deus por isso, essas pessoas vão muito, muito longe. Humanamente, essas pessoas se transformam. Elas não estão só na defensiva, armados. É terrível quando você está sempre armado. Quando a pessoa fala alguma coisa, você já responde, já afasta aquela orientação, aquela fala. Não é a melhor coisa. Por mais que tenha algum exagero na fala do outro, aproveite, porque sempre tem um fundo de verdade, de valor. Ninguém vai falar à toa da sua conduta, se não for por amor.
Se alguém teve a coragem de falar com você alguma coisa da sua conduta, respeite esta fala. Por mais que você não aceite tudo, mas algo você tem que aceitar, porque algo tem a ver sim. Pior são aqueles que são indiferentes, que não dizem nada sobre você, que não estão nem aí se você cai no precipício, se não cai. Essas pessoas pouco se importam com você. Para você está ótimo, então são seus amigos, porque não dizem nada. Teu amigo mesmo, tua amiga, é aquele e aquela que diz: esse caminho está errado, não siga, não vá. Pense bem sempre que você escutar isso, porque é Jesus Cristo que está transformando a sua existência através daquela fala, através daquela orientação.